Paz do Senhor para todos os irmãos do grupo Buscando a Deus. Vamos dar continuidade no propósito da leitura da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Às 15 horas nós paremos no capítulo em Ezequiel, capítulo 36, verso 27. Vamos dar continuidade no verso 28. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais. E vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não terei fome sobre vós, e multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo de vós mesmo das vossas maldades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Jeová. Notório, ou seja, não é por amor de vós que eu faço isto, diz o Senhor Jeová. Notório, ou seja, envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. No dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. E a terra assolada se lavrará, em vez de estar assolada aos olhos de todos os que passam, e dirão: por esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas, e plantado o que esteja devastado, eu, o Senhor, o disse, eu o farei. Assim diz o Senhor Jeová, ainda por isso me pedirá a casa de Israel, ou lhe faça multiplicar-lhe-eis
multiplicar-lhe-eis os homens como a um rebanho. Como o rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém nas suas solenidades, assim as cidades desertas se encherão de famílias e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 37. Deixa eu pôr essa blusa. Tô com frio, irmãos. A visão de um vale de ossos secos. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me lembrou e me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, que estavam sequíssimos, e me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu o disse. Peraí. E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estendereis pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, veremos que eu perdi. Ouve a palavra do Senhor. Veremos que eu me perdi. Verso 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído quando eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso, e cresceu a carne e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Eu olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espíritos. Ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei com ele, e me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé,
um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel? Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados quando, portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito e vivereis, e vós porei em vossas terras e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto, eu fiz o Senhor. Eu fiz, diz o Senhor. Peraí. Eu, eu me perdi, irmãos. Peraí. Vamos dar continuidade no verso 12. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vós porei na vossa terra e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso eu o fiz, diz o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele por Judá e pelos filhos de Israel, seu companheiro, e toma outro pedaço de madeira, escreve nele por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros e seus companheiros. Ajuntaram um ao outro para que se unam e se tornem um só na sua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, não nos declararás o que significam essas coisas? Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as das tribos de Israel, suas companheiras, e ajuntarei a vara de Judá, e farei delas uma só vara. Uma só. Ai, ai.
Vamos. Verso 18. Quando te falarem os filhos do seu povo, dizendo: Não vos declararás o que significam essas coisas, e tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e ajuntarei a vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E os pedaços de madeira sobre que houveres escrito estarão na sua mão. Perante os olhos deles, dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra nos montes de Israel, e um rei será sobre de todos eles, e nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, e nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações. Eu os livrarei de todos os lugares de sua residência em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão, e habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, e habitaram nela eles e os seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo, e estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Capítulo 38. Profecia contra Gog. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E diz: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei os olhos nos seus queixos, e te levarei a ti com todo o seu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada.
persas, etíopes, e os depute com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas das suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te tu e todas as suas congregações que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado no fim dos anos, virás à terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação, mas aquela terra serviram de assolação, mas aquela terra Verso 8: Depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos virás à terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação, mas aquela terra foi retirada dentre os povos, e todos eles habitaram seguramente. Então virás como uma tempestade, fartar-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as suas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Jeová. E acontecerá naquele dia que terás imaginações no seu coração e conceberás um mau desígnio. E dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitem seguros. Todos eles habitam sem muro e não têm ferrolho nem portas. E não tem ferrolhos e nem portas. E não tem ferrolhos e nem portas. Isso a fim de tomar o despojo e de arrebatar a presa e tornar a sua mão contra as terras desertas que agora se habitam, e contra o povo que se ajuntou dentre as nações, o qual tem gado e possessões e habita no meio da terra, Sabá e Dedã, e os mercadores de Tarsis, e todos os seus leãozinhos te dirão: Vens tu para tomar o despojo? Ajuntastes o teu bando para arrebatar a presa, para tomar o despojo, ajuntastes o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grande despojo. Portanto, profetiza, ó filho do homem, e diz a Gog: assim diz o Senhor Jeová: não o saberás naquele dia, quando o povo de Israel habitar com segurança
Virás, pois, do seu lugar das bandas do norte, tu e muitos povos contigo montados, todos a cavalo, grande ajuntamento, exércitos numerosos. E subirás contra o meu povo, contra o povo de Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. No fim dos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti os seus olhos, ó Gog. Assim diz o Senhor Jeová, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, pelo ministério de meus servos e profetas, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos que te traria contra eles. Sucederá, porém, naquele dia que, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá a meus narizes, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande temor sobre a terra de Israel, de tal sorte que tremerão de diante da minha face os peixes do mar e as aves do céu e os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes cairão e os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Porque chamarei contra Gog e a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová, a espada de cada um se voltará contra seu irmão, e estenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante e grandes pedras, e contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre, farei cair sobre ele e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e diz, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltear e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de guerra de Israel. E tirarei o teu arco da sua mão esquerda, e farei cair as suas flechas da sua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as suas tropas,
e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e o animal do campo, eu te darei por pasto. Amém? Até aqui, à meia-noite, ao meio-dia, nós damos continuidade.